mês que dedica a sua atenção para a prevenção do suicídio. E nós paralisamos um pouquinho a nossa série no livro de Tiago, para a gente conversar um pouco sobre ansiedade. Não andem ansiosos. É sobre isso que a gente tem falado desde o domingo passado e hoje nós vamos continuar. Quero fazer uma breve recapitulação e então a gente vai concluir esse texto hoje, se o Senhor assim permitir, ou não, né? Talvez a gente vai ter que continuar no próximo domingo, mas eu pretendo encerrar hoje e domingo que vem eu quero começar a falar com vocês sobre a sociedade do cansaço. Também é um assunto muito importante diante dessa realidade que a gente tem vivido nos nossos dias. A ansiedade, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 264 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com algum tipo de nível aí de transtorno de ansiedade. Isso representa 3,6% da população global, né? O número de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade cresceu substancialmente nas últimas décadas. De 90 a 2017 houve um aumento de quase 50% nos casos globais. A ansiedade, um outro número muito interessante, né, e doenças mentais custam à economia global cerca de $1 trilhão por ano em perda de produtividade. As pessoas não têm conseguido trabalhar, as pessoas não têm conseguido produzir tanto por causa da ansiedade, por causa de problemas emocionais. Segundo também os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil ele tem a maior taxa, né, de transtornos de ansiedade do mundo, afetando 9,3% da nossa população. Isso equivale a 19 milhões de brasileiros vivendo com algum tipo de transtorno de ansiedade. Em um ano, o Brasil chega a consumir 20 milhões de unidades de ansiolíticos, que são remédios e calmantes usados para combater a ansiedade. A gente viu também que a ansiedade, ela é uma resposta natural do organismo, né, a situações percebidas como ameaçadoras ou desafiadoras. É uma emoção comum e adaptativa que todos experimentamos em certos momentos da vida. No entanto, quando a ansiedade ela se torna excessiva, persistente e interfere nas atividades diárias, pode ser um indicativo de transtorno de ansiedade. E eu quis deixar bem claro aqui na semana passada, a gente até conversou um pouquinho sobre isso na terça-feira, a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade são duas coisas diferentes. A ansiedade é esse mecanismo de proteção, é um dispositivo que a gente tem que não é ruim, por mais que seja desconfortável, mas é algo que nos protege e é importante para a nossa sobrevivência. É aquele botão do alarme do carro. Começou a tocar o alarme do seu carro, é desconfortável, né? Bate aquele sentimento, tem alguém mexendo no meu carro e talvez seja alguém roubando. Mas ao mesmo tempo é bom, porque o alarme foi feito justamente para isso. Para tocar e você tentar se livrar de algo pior, né? Talvez dá tempo ali de chegar e tal. Tomara que não esteja armado, né, para não acontecer algo pior ainda. Mas a gente sabe que, na verdade, o alarme é esse sensor que vai mostrando para a gente tem alguma coisa errada e tome logo uma providência para que não fique pior. O transtorno de ansiedade é quando esse alarme não desliga. É quando esse alarme não desliga dentro de nós. A gente fica num estado de atenção, de tensão o tempo inteiro. É por isso que as pessoas não conseguem dormir direito. É por isso que as pessoas não conseguem trabalhar direito. Porque aquele alarme que deveria ligar apenas em situações de emergência, ele está ligado o tempo todo. Isso é o transtorno de ansiedade. Enquanto a ansiedade é um mecanismo de proteção, o transtorno de ansiedade é uma doença, e eu deixei bem claro que doença tem que ser tratada.
doença tem que ser tratada. O transtorno de ansiedade, ele tem que ser tratado, inclusive transtornos moderados e graves precisam sim de tratamento medicamentoso. Infelizmente, existem muitos crentes que ainda têm uma certa resistência e até mesmo preconceito muito grande em usar um tratamento medicamentoso para tratar o transtorno de ansiedade, mas nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos, que se você sofre com um transtorno de ansiedade, existe um desequilíbrio químico em você, e nesses casos a medicação é prescrita para ajudar a combater esse desequilíbrio. Eu estava uma vez com o pastor Paulo Bondezan, um pastor muito influente no nosso movimento, na nossa denominação. O pastor Paulo Bondezan é um pastor assim que inspira a gente. E nos seus 50 e poucos anos ele foi para a faculdade estudar psicologia. E ele então, quando se formou, ele começou a atender algumas pessoas no escritório da igreja. E uma irmã chegou até ele e disse: pastor, existe uma tristeza muito grande dentro de mim, eu não sei o que é. E aí o pastor, seguindo ali todos os passos, talvez seja isso, talvez seja aquilo, como é que anda o seu relacionamento com Deus? E aquela mulher orava e lia a Bíblia dia e noite, e ela chegava: pastor, não está resolvendo, eu estou lendo a Bíblia o dia inteiro, eu estou orando o dia inteiro, eu estou íntimo com Deus, mas não é possível, pastor, tem alguma coisa aqui e não está resolvendo o meu problema. Então o pastor Paulo Bondezan muito sabiamente disse: você precisa ir no médico, então faça seus exames, veja como estão os seus hormônios, suas vitaminas, talvez seja isso. Irmãos, era falta de hormônio, tinha um hormônio dela que estava baixíssimo. Tomou os remédios, fez o tratamento, aquela mulher nunca se sentiu tão feliz. Então a gente tem que ter esse discernimento. Tem muitos pastores colocando a mão na cabeça e orando, mas deveria mandar a pessoa ir para o médico. Você já viu como é que estão suas vitaminas? Gente, quando eu entendi o poder das vitaminas e comecei a desfrutar disso, parece que, sabe aquela televisão sem cor e ela fica colorida assim? Foi mais ou menos isso que eu senti. Deus não precisa de remédio para curar ninguém. No entanto, eu creio que Deus ele permitiu com que a medicina progredisse, para que a medicina também fizesse parte do nosso processo de cura. A gente chama isso na teologia de graça comum. Deus pode te curar no extraordinário, mas o grande palco para o extraordinário de Deus acontecer, a gente tem visto na história, que é o comum, que é o ordinário. Ser curado através de uma oração é algo incrível, mas ser curado através de um tratamento é tão incrível quanto. Deus está presente no homem que é inteligente e tem a capacidade de, através da medicina, curar pessoas. Mas Jesus, ele nos deixou uma série de comportamentos e hábitos que são extremamente benéficos para a nossa saúde emocional. São como remédios. E nós podemos usar medicamentos que são prescritos por um profissional de saúde, mas não é sensato a gente substituir ou achar que o medicamento faz aquilo que o nosso comportamento deveria fazer. Bons hábitos, não é? Muitos dos problemas de saúde que a gente enfrenta, inclusive os emocionais, podem e deveriam ser resolvidos ou até mesmo evitados por comportamentos e hábitos que são benéficos para a saúde. E vocês já sabem disso, né? A gente já conversou sobre isso aqui na semana passada. Quais são os remédios de Jesus contra a ansiedade? Está no texto de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 34. A gente leu esse texto na semana passada, hoje a gente vai continuar lendo, estudando e destacando aqui os pontos principais. O que a gente precisa entender? O contexto. O texto que a gente está estudando começa com por isso. É uma conjunção conclusiva, ou seja, aquilo que Jesus vai falar a partir do verso 25 está completamente ligado com aquilo que ele estava falando anteriormente. E o que Jesus estava falando? No verso 24, Jesus ele deixou bem claro que as pessoas precisavam tomar uma decisão de quem que elas iriam seguir.
em quem elas iriam depositar a confiança dela para o futuro, para a vida. Vocês têm que escolher ou Deus ou as riquezas. Não dá para servir os dois. A gente viu essa frase incrível aqui do pastor Kevin DeYoung: você pode ter 2 amigos, você pode ter 2 hobbies, você pode ter 2 empregos, mas você não pode ter 2 senhores. Por quê? Porque tanto as riquezas, que é um Deus deste século, deste mundo, chamado Mamon nas Escrituras, dinheiro nas Escrituras, não é só um pedaço de papel, não é só uma moeda, mas é um Deus, é um falso Deus, que tem acabado com a vida de muitas pessoas. Tanto Mamon quanto Deus exigem dedicação total, integral. Não dá para servir um pouco dos dois. Jesus, ele olha e diz: vocês têm que escolher, ou Deus ou as riquezas. Se vocês escolheram a Deus, esses remédios são para vocês. Se Deus não é o seu Senhor, esses remédios não vão fazer efeito nenhum. Portanto, a implicação é a seguinte: se você vive a vida sendo o seu próprio Deus ou servindo as riquezas, esses remédios não vão servir para você. Ou não adianta dizer com seus lábios que Deus é o seu Senhor, mas você vive como se Ele não fosse. Não vai rolar também. Agora, se você de fato decidiu servir a Deus, pode fazer desses remédios, pode fazer desses hábitos presentes na sua vida, e eles vão fazer muito bem para a sua saúde, vão prevenir muitos problemas. A gente viu que Jesus, ele usa o exemplo do escravo, essa palavra servir aqui. E muito se fala sobre isso nas Escrituras, né, sobre a escravidão e tal. Muitas pessoas falam até de uma maneira assim pejorativa, mas algo que a gente precisa entender é que as Escrituras têm leis para proteger os escravos. Até mesmo a gente pode ver essas leis em Êxodo e Levíticos. E uma dessas leis é o seguinte: o Senhor precisava prover pelo menos o básico para o seu escravo, para o seu servo. E o que era o básico? Comida, bebida e vestimenta. O que Jesus disse que não vai faltar aqui? Comida, bebida e vestimenta. Jesus está fazendo um paralelo. Se Deus é o seu Senhor, fique em paz. Ele não vai deixar faltar aquilo que é básico, aquilo que é necessário. Mas eu já vou dizendo para vocês, Deus é um Senhor tão bom, que Ele dá muito mais do que nós precisamos. É por isso que Jesus começa o texto e diz assim: não andem ansiosos, não se preocupem. Vocês que escolheram a Deus, estão servindo a um Senhor que supre aquilo que é necessário para os seus servos. Qual foi o primeiro remédio que a gente estudou na semana passada? Valorize aquilo que é mais importante. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante do que a roupa. Nós precisamos entender, irmãos, que nada que você conquiste é mais valioso do que a própria vida. Continue a sonhar, a lutar pelos seus objetivos, mas nunca esqueça que o bem mais importante você já possui. Se for necessário, abra mão do ter para viver, mas nunca deixe de viver para ter. Desta forma, você viverá muito menos ansioso e muito mais satisfeito. Tem muita gente deixando de viver a vida porque está dando mais valor para aquilo que não é mais importante. As coisas tomaram o lugar das pessoas. E isso deixa o nosso coração ansioso, porque não foi para isso que Deus nos criou. O segundo remédio que Jesus nos ensina aqui, e a partir daqui a gente entra então nesse conteúdo, nós não estudamos ainda, desfrute da paternidade de Deus.
Desfrute da paternidade de Deus. Esse é o segundo remédio de Jesus contra a ansiedade. Valorize o que é mais importante. Desfrute da paternidade de Deus. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois quem? Seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. Somente, irmãos, pelo poder de Deus, nós existimos, vivemos e nos movemos. Somente. Você vive porque a vida que você tem foi Deus que te deu. Não existe vida sem Deus. E você só permanece vivo por causa da graça de Deus na sua vida. Você acordou hoje, você se levantou, você chegou aqui porque Deus te sustenta. Deus é um Deus que dá vida, mas Deus é um Deus que sustenta a vida, até quando Ele quiser. Ansioso é aquele que deixou de acreditar nessa verdade e começou a acreditar em mentiras. Mentiras do tipo, é por suas forças, é pelo seu trabalho, é pelos seus esforços, é por sua inteligência. Você pode, você consegue, você é protagonista da história, você tem potencial, acredita em você mesmo. Essas são as mentiras que faz a gente deixar de acreditar na grande verdade de que quem nos sustenta de fato é o Senhor. É aquele que dá a vida e aquele que sustenta a vida. Ansioso é quem esquece e quem deixa de acreditar nessa verdade. Você começa a acreditar que é por você, que é por sua força, que é por sua sabedoria, que é pelo seu talento, que é por sua inteligência. E eu gosto muito desse salmo aqui, porque ele coloca a gente no nosso devido lugar. Você cala essa sua boca, fica quieto. Deixa eu te lembrar disso aqui, ó, seu Zé Mané. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, aí o texto vai dizer assim, não adianta trabalhar para construí-la. Ah, você está preocupado com a segurança? Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Uau, será que isso aqui parece com a realidade de alguém? Levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Eu não sei se você percebeu, mas não adianta, não adianta, não adianta. 3 vezes. Não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta trabalhar, construir a casa. Não adianta proteger, colocar um monte de guarda. Não adianta. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão. Por quê? Porque é Deus quem dá o sustento. Não. Você não pode. Não. Não é na força do seu braço. Não, queridão, você não é o protagonista da história. Você é aquele atorzinho que fica quase escondido atrás da coluna, assim, sabe, que ninguém quase nem te vê. Na verdade, você é aquelas pessoas que ficam correndo e acaba atrapalhando o super-herói de salvar os outros, sabe? Aquelas cenas de filme assim.
A gente fica lá perdido, ai. A gente atrapalha mais do que ajuda. Irmãos, eu até entendo que talvez há em algumas pessoas uma boa intenção de dizer para você, você consegue, você pode, você tem potencial. Mas se a gente não se lembrar que se a graça de Deus não tiver em nós, a gente não é capaz nem de levantar da cama. E quem já sofreu com isso sabe o que eu estou dizendo. É possível ter a melhor casa do mundo. É possível ter o melhor carro do mundo. É possível ter a melhor profissão do mundo. E mesmo assim, estar prostrado numa cama. Não é sobre ter coisas. Não é sobre conquistar. É sobre depender daquele que nós devemos depender. Não é sobre eu posso, é sobre eu não posso, mas eu sei quem pode. Quantas vezes eu, na minha incapacidade, na minha limitação, diante de um aconselhamento, diante de uma situação, alguém olha para mim e diz, pastor, eu fui diagnosticado com câncer, e agora? E aí eu sento do lado, choro junto, e simplesmente falo, eu não tenho a mínima ideia. Eu não posso te ajudar com nada. Mas vamos ajoelhar e orar para aquele que pode. Orar para aquele que tem todo o poder. Orar para aquele que pode resolver. Porque eu aqui, amigão, a gente está no mesmo nível. Eu não sou melhor do que você em nada. Mas eu sirvo o Deus que pode. E como é bom servir ao Deus Todo-Poderoso. Porque quando a gente conquista o que conquista por nossas forças, é uma coisa. A gente vive aquilo que a gente conquistou pelo nosso mérito, talvez, pelo nosso esforço. Mas quando a gente vive os milagres do Senhor, isso é absolutamente melhor. É incalculavelmente maior. Porque Deus faz muito mais. Quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. E quando Deus trabalha, ninguém impede. Para exemplificar isso, por favor, pessoal da mídia, eu estou sem retorno aqui, se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Para exemplificar isso, Jesus ele vai usar o argumento do menor para o maior. Vamos voltar para o texto aqui. Percebam só que interessante, irmãos. No primeiro remédio, Jesus usou o argumento do maior para o menor. A vida que é maior é muito mais importante do que a bebida, que é menor, do que a roupa, que é menor. Agora ele vai inverter. Ele compara o cuidado de Deus com os pássaros e com os lírios, que é menor, com o cuidado de Deus com os seus filhos, que é maior. Então, primeiro, ele vai dizer o seguinte: as aves não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros para receberem de Deus o seu sustento. Mas vejam bem, as aves não ficam paradas à beira do ninho com o bico aberto para cima, esperando Deus mandar comida, esperando Deus mandar alimento. Não. Eles fazem o que deve ser feito. Eles saem em busca do alimento. E à medida que eles vão atrás do sustento, fazendo o que eles devem fazer, o Criador providencia o sustento para eles e os seus filhotes. É a junção da responsabilidade humana com a sublime graça de Deus. Enquanto eu saio para trabalhar, eu me encontro com a graça do Senhor.
Deus me dá o que eu preciso. Não, esse texto não está incentivando a preguiça, a você ficar parado, estático. Não, absolutamente não. O texto diz que não é isso. Inclusive, o próprio Deus ordenou o homem a trabalhar antes mesmo do pecado, porque tem gente que usa esse argumento, né? Trabalho é uma maldição do pecado. Nada disso. Deus criou o homem e falou: você vai cuidar desse negócio aqui, dar nome para os bichos, tudo aí, tá bom? Eu não quero fazer de você um homem preguiçoso, não. Vá trabalhar. Cuida do lugar que eu fiz para você. Trabalho não é maldição, gente. Enquanto os passarinhos fazem o que deve ser feito, Deus providencia. O segundo exemplo que Jesus vai usar são os lírios do campo. São lindos, não é? Olha só que cor maravilhosa. Você já teve o privilégio de admirar flores lindas? Como elas são lindas. Mesmo sendo tão lindas, elas não fazem nenhum tipo de esforço para se vestirem. Elas não costuram roupas para elas mesmas. No entanto, são revestidas com uma beleza inigualável. Jesus, ele afirmou que nem mesmo, olha só que interessante as palavras que Jesus vai usar aqui, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, um homem riquíssimo que possuiu as roupas mais caras e belas, se vestiu como essas flores aqui. Porém, uma informação muito interessante, irmãos, no exemplo dos lírios, das flores, é o fato de que as flores tinham pouca duração. Lembra? O exemplo agora é do menor para o maior. Elas tinham, conforme a cultura ali, naqueles dias, 2 dias apenas. E elas então murchavam e caíam no chão. Elas ficavam secas, e naquela época de Jesus, elas serviam como combustível para os fornos das casas. Então, os fornos, eles tinham fogo alimentado por essas flores, que eram lindas e incríveis, mas depois de 2 dias, elas murchavam, caíam no campo, secavam, e eram usadas no forno para fazer pão, para fazer comida. As belas flores, revestidas por Deus, em apenas 2 dias caíam, secavam e eram lançadas ao fogo. A lógica de Jesus é a seguinte: se Deus cuida tão bem de um simples passarinho, dando a eles o que precisam para se alimentar, se Deus cuida tão bem das flores, dando a elas roupas tão lindas, mas que logo caem, secam e são lançadas ao forno, imagina só o quanto Deus cuidará de você, que é um filho amado. Deus se importa com a gente, muito mais do que Ele se importa com os pássaros e com as flores. Não se esqueça disso. Se Deus cuida tão bem deles, Ele cuidará muito mais de você. Por quê? Porque Deus não colocou a imagem e semelhança dEle em qualquer outra coisa da criação, senão no ser humano. Quando Deus olha para você, Deus vê Ele em você. Quando Deus olha para nós, discípulos de Jesus, que escolheram servir a Deus e não as riquezas, quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê o Filho dEle em você. E quando a gente vai para as Escrituras e vê Jesus sendo batizado, quais são as palavras de Deus? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Passarinho não tem imagem de Deus. Flores não têm a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é tão bom que cuida deles. Imagina o cuidado que Deus tem por você, por sua vida, por sua existência. Jesus está chamando a nossa atenção. Olha, se Deus cuida tão bem assim dos passarinhos e das flores, imagina só o que Ele pode fazer com você.
A natureza toda depende de Deus. E Ele nunca falhou. Ele nunca falha. Nunca. Nunca. Ele nunca falhou. Era uma vez um galo que tinha certeza que precisava se levantar todos os dias às 4 da manhã e cantar. Porque ele acreditava que se ele não cantasse, o sol não ia nascer. Ele tinha certeza que o dia que ele não cantasse, o sol não nasceria. Então seria um caos para o mundo, já pensou? Mas todos os dias aquele galo, ele acordava cedo, cantava e o sol nascia. Esse galo, ele era muito preocupado e ao mesmo tempo ele era muito prepotente. Ele era muito orgulhoso, muito soberbo, altivo, porque ele pensava, o sol ouve a minha voz linda e ele nasce. Ah, se eu não cantar, o sol não nasce. Eu conheço algumas pessoas assim, viu? Não é para o sol nascer não, mas elas pensam que se elas não tiverem, se elas não fizerem, as coisas não acontecem. Eu acho incrível quando Deus tira essas pessoas de cena e tudo acontece maravilhosamente bem para mostrar que não depende deles. Mas aconteceu algo inesperado. Houve um dia que o galo perdeu a hora. O galo perdeu a hora. Ele não acordou cedo, como de costume. E quando ele acordou mais tarde, o que ele descobriu? Uala! O sol nasceu. Ué? Eu não cantei e o sol nasceu. Então, quando ele percebeu que o sol já tinha nascido, independente dele cantar, ele teve 2 sentimentos. Coitado do galo. Primeiro sentimento foi um sentimento de frustração. Nossa, não depende de mim, né? Não sou eu que faço o sol nascer. Puxa vida, pensei que era. Mas o segundo sentimento foi um sentimento de alívio total. Ele tirou um piano das costas. Ufa! Não depende de mim. Que coisa maravilhosa! Quem sabe de vez em quando agora eu posso dormir até tarde. Louvado seja Deus. Que maravilha, não é, irmãos? Aquele dia de folga. E você no dia anterior, olha, isso é um sentimento assim incrível. No dia anterior da sua folga, você fala, amanhã eu estou de folga, eu não tenho hora para acordar. Tem gente que se acha, né? Assim, tem gente que se frustra diante disso, mas eu fico muito feliz. Eu fico muito grato a Deus por isso. Daquele dia em diante, aquele galo, ele passou a ficar mais tranquilo. Muitas coisas na vida dele melhoraram. Só pelo fato dele entender o seguinte: não depende de mim. Não depende de mim. Quantas vezes nós agimos como esse galo? Achamos que tudo depende de nós, o sol só vai nascer se a gente cantar. Ao invés de carregar esse fardo tão pesado, decida confiar naquele que de fato tudo depende dele, e inclusive a sua vida. Não depende de você. Existe alguém que trabalha por você enquanto você descansa. Você percebeu o texto de Salmo? Ele dá aos seus filhos enquanto eles... Por quê? Por que o salmista fez questão de deixar isso claro? Para evidenciar, irmãos, que não é nada na força do seu trabalho. Quanto mais a gente descansa no Senhor, mais a gente tem da providência dEle. Não é à toa que Jesus, ele encerra esse argumento dizendo algo chocante. É isso mesmo? Já é aquela hora ali?
Tá bom. Eu estou menos ansioso, irmãos, então eu não estou pensando tanto, sabe, na hora. Graças a Deus por isso, né? Vai passando, você nem vejo, ó. Poxa vida, deu tempo. Portanto, não se preocupe em dizer do que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Aí Jesus termina assim, ó, essa parte, né, desse argumento dele. Desfrute da paternidade de Deus. Ele termina, versículo 32, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Então, preste atenção nisso aqui, ó, nessa verdade aqui. Viver ansioso é o estilo de vida daqueles que não conhecem a Deus, porque quem conhece sabe que Deus é Pai. E quando a gente entende que o Deus do universo é o nosso Pai, a ansiedade dá lugar ao descanso. Ó, Jesus está chamando a atenção e dizendo assim, esse estilo de vida é daqueles que escolheram servir as riquezas e não o Deus único e verdadeiro. Esse estilo de vida é deles. Ou seja, se você escolheu Deus, de fato, a ansiedade dá lugar ao descanso. A evidência daquele que escolheu servir a Deus e não as riquezas é o descanso. É o alívio. Os pagãos têm falsos deuses que escravizam. Os discípulos de Jesus têm o Pai Celeste que cuida e jamais falha. O problema não é Deus que deixa de ser pai. O problema é a gente que deixa de ser filho. O que aconteceu com o filho pródigo e essa história? Deus é representado pelo pai. O pai não deixou de ser pai, mas o filho deixou de ser filho. E ele experimentou o que é uma vida debaixo da sua autoconfiança. E quando ele cai em si, o que ele fala? O que ele lembra? Ele lembra dos servos do pai dele, que tinha pão e não era só o necessário. Ele fala bem assim, os servos do meu pai têm pão com fartura e eu aqui nessa situação. Mais uma vez, servo. E representando Deus, o pai nessa história dava muito mais do que era necessário para os seus servos. É isso que faz o filho ligar, se lembrar, porque o pai dele, que era Senhor, sustentava os seus servos com fartura. Ah, se o meu pai me receber como um dos seus servos, eu já estou satisfeito. Mas o pai não deixa de ser pai, porque quando o filho volta, o pai trata ele como filho e não como servo. Eu não vou te dar um pão, meu filho. Eu vou te dar um anel, eu vou te dar uma roupa, eu vou te dar sandálias e a gente vai fazer uma festa aqui que você nunca viu na vida. O problema não é Deus que deixa de ser pai. O problema somos nós, filhos rebeldes, que acha que a vida depende da gente. Quem se coloca debaixo da paternidade de Deus vive tranquilamente, como um filho que confia plenamente no cuidado do seu pai. Lembra quando você era pequeno e você tinha plena certeza? Na verdade, você nem pensava se ia ter comida ou não. Ou talvez você esteja aqui nesse momento e fala assim, pastor, eu nem tive pai presente. Talvez o seu pai de sangue não estava presente, mas o Pai Celestial sempre está. E Ele cuida, Ele não deixa nada faltar. Irmãos, eu vou terminar, tá bom?
Vou para o último remédio para a semana que vem a gente começar a falar sobre a sociedade do cansaço. Viva o hoje. Viva o hoje. Então, primeiro, valorize o que é mais importante. Segundo, desfrute da paternidade de Deus como um pai. E terceiro e último, viva o hoje. Viva o hoje. Versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Jesus encerra então nos mostrando mais uma vez que ansiedade é excesso de futuro. Mais uma vez ele destaca isso para a gente. Lembra? A depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. E mais uma vez Jesus está dizendo aqui, olha, basta cada dia o seu mal, pensa aqui no hoje. Amanhã tem suas inquietações. Deus nos projetou para viver um dia de cada vez. Esse é o princípio que está aqui. Deus nos projetou para viver um dia de cada vez. Deus não quer que você viva o hoje preocupado com os problemas do hoje e do amanhã. Porque a graça que Deus te dará hoje é para viver hoje. E mais, Ele não te dará hoje a graça que você precisa para viver amanhã. A graça que você precisa para viver amanhã, Ele vai te dar amanhã. Quem se lembra do maná no deserto? Pessoal da escola dominical aí. Deus deu instruções claras aos israelitas para colocarem o maná diariamente, conforme a necessidade de cada família. E eles não deveriam guardar o maná para o dia seguinte. Isso está em Êxodo capítulo 16. Quando alguns tentaram guardar o maná para o dia seguinte, ele apodrecia e criava vermes, enfatizando a necessidade de confiar na provisão diária de Deus. A lição do maná pode ser aplicada à nossa vida hoje também, como um lembrete de confiar em Deus diariamente, sem nos preocuparmos excessivamente com o futuro. Muitas vezes nós somos tentados a acumular recursos, preocupações ou planos por medo do que está por vir. No entanto, essa história nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que Deus proverá o que nós precisamos no momento certo. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Esse remédio é muito poderoso. É uma bomba, uma dinamite poderosa contra a ansiedade. Hoje. O hoje é um presente de Deus para a sua vida. O hoje. Não é à toa que o presente se chama presente. Mas o presente só é presente se a gente estiver presente. Desculpa pela redundância, mas não consegui pensar de outra forma. O presente só é presente se a gente estiver presente. Se você estiver aqui, nesse momento, pensando na sua marmita de amanhã, no trem que você vai pegar lotado, deixa eu te falar uma coisa, você não está vivendo o presente que Deus está te dando. Você está acumulando um problema e isso vai sobrecarregar você. Tem gente que come um bom prato de comida sem desfrutá-lo de verdade. Ah, isso é um pecado, gente. Oh, meu Deus, já vou falar de comida de novo. Minha esposa está assistindo a live lá, desculpa, amor. A Ângela fala, eu te desafio a pregar um dia sem falar de comida. Não consigo. Gente, a primeira vez que eu fui no Coco Bambu, vocês conhecem esse restaurante? Eu fui com um preconceito, assim, porque eu não era chegado a camarão, né? Mas, assim, eu assistia os meus influencers, né? Os meus youtubers. Eu não assisto série Netflix, mas eu sou youtubeiro de carteirinha, gente. Terrível eu sou. E eu gosto de seguir, né, esse pessoal que vai em restaurante e tal. E todo mundo que ia nesse tal do Coco Bambu, quando colocava a primeira garfada assim na boca, fazia aquele, né, que gostoso, meu, que delícia e tal. Aí eu ficava assistindo aquilo, né? Eu falei, cara, eu não gosto muito de camarão não, mas deve ser bom esse negócio aí, porque todo mundo, né, come, que delícia e tal, não sei o quê. A gente estava morando em Campinas nessa época. E falei para a Ângela, um dia a gente tem que ir nesse troço aqui. Quando eu vi o preço, eu falei,
Vamos ter que orar para Deus suprir, né? Não é barato. E aí, irmãos, da época eu lembro, tinha aquele tal de peixe urbano. Quem lembra aqui? Entrega aí a idade. Olha lá. Olha aí, ó, tá vendo? Peixe urbano, era tipo um negócio de cupom de desconto, sabe? Quando você vai fazer compra hoje na internet, lá tem um cupom de desconto. Então, era mais ou menos isso daí. Aí um dia eu estava em casa, cheguei do trabalho, estava lá vendo peixe urbano, né? Não sei o que. Aí, R$ 79,90. Prato principal, sobremesa, coco bambu. Falei, tira, né? Se arruma aí, vamos agora para o shopping, a gente vai nesse tal do coco bambu. É hoje que a gente vai experimentar esse negócio. E aí, Ângela, tá bom, vamos lá, se trocamos e tal. Chegamos lá, irmão, e tem toda uma experiência, porque o restaurante é lindo, né? Além de você comer assim, e com a boca, você come com os olhos, né? O cenário, o prato, quando vem assim. E aí serviram, e eu com aquele preconceito ainda, não sou muito chegado a camarão, será que é bom mesmo e tal? E aí, bobão, né? Fui lá, peguei, coloquei a primeira garfada assim, eu, nossa... Meu, que coisa deliciosa, gente, que equilíbrio de temperos. Aí eu dei uma de Masterchef, né? Nossa, olha essa textura, olha essa camada. Gente, o sal está na medida certa. E eu não conseguia parar de comer aquilo, e comia. Uau, que coisa maravilhosa. Desfrutando, sabe? Colocando garfada por garfada assim, descobrindo os sabores, as texturas. Desculpa aí, gente, tem gente com fome, né? Vocês estão tudo falando aí. Calma que tem cantina lá embaixo. Tem gente que come e nem sabe o que está comendo. Tem gente que está diante de um prato de comida, seja lá que for arroz, feijão e ovo, gente. Mas não desfruta daquele prato, porque a cabeça está a milhão. Tem gente que nem sequer tira horário de almoço. Me dá um lanche aí mesmo, dá aqui que eu como, e já vai comendo e falando no celular e ouvindo áudio aqui. Meu, que loucura. A mesma coisa acontece com a vida. Seu cônjuge está na sua frente, mas você não desfruta do tempo com ele. Seu filho está crescendo. 6 meses, daqui a pouco vai estar com 6 anos, viu, Sérgio e Tainá? E vocês não vão nem perceber. E a vida passa, gente. E a gente está sempre preocupado com o amanhã. Aí o que acontece? A gente não está presente no presente. E o presente deixa de ser presente. Tem gente que não desfruta da comida, tem gente que não desfruta do banquete da vida que Deus dá. Se você hoje teve a oportunidade de comer um prato de comida, se você hoje teve a oportunidade de se levantar, fazer alguma coisa na sua casa, estudar, é um banquete que Deus está te oferecendo, mas tem gente que não está desfrutando. Porque vive pensando no amanhã. Se você vive pensando no amanhã, você não desfruta do banquete que está na sua frente hoje. Ou, se você está comendo, pensando já nos problemas que você vai ter que resolver alguns minutos, algumas horas, você já não está desfrutando. Isso também é futuro. Jesus é muito realista aqui quando ele diz, você vai ter problema. Viu? Você vai ter problema hoje e amanhã. Jesus fala aqui no texto. Você vai ter problema hoje e vai ter problema amanhã também. Jesus não alisa não, Jesus não é mentiroso que nem esses pregadores que falam, vem para mim e tudo vai ficar bem. Que nada. Jesus fala, tu vai ter problema hoje, viu? Amanhã também, hein? Não se esquece disso. Mas a mesma graça que você teve para vencer o seu dia hoje, fica tranquilo, não vai te faltar amanhã.
Tem gente que vive ansioso porque está carregando os problemas de hoje junto com os problemas do amanhã. Você não foi criado para isso. Deus não te criou para isso. Ou seja, se você vive assim, pode ter certeza, vai dar ruim, vai dar sobrecarga, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito vai sentir os prejuízos. Semana passada eu estava celebrando o casamento do meu primo com a filha do pastor Ulisses, da Igreja Batista Betel. E nós estávamos ali dividindo a celebração, a cerimônia. Pastor Ulisses levou o esboço dele no iPad e a gente estava numa capela que tinha um teto, mas o teto era tipo um teto meio que aberto assim, e estava muito quente. O pastor deixou o iPad dele assim em cima da mesa, ele pediu para eu ligar, enquanto ele estava entrando com a noiva, que era a filha dele, eu liguei o iPad, mas quando eu liguei o iPad apareceu uma mensagem assim: super, alguma coisa aquecido. Aí eu estava vendo esse texto e eu me lembrei dessa situação. Vai aparecer esse aviso para você. Superaquecido, sobrecarga. Você está carregando o problema de hoje junto com o problema de amanhã. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu apertava o botão, mas não ligava de jeito nenhum. Nada fazia aquele iPad ligar. Se você não parar, se você não desfrutar da vida hoje, talvez você nem vai estar aqui amanhã. Vai dar ruim. Os médicos talvez vão tentar ligar você, mas não vai ter jeito. Porque você se sobrecarregou demais. Você passou do limite. Você viveu do jeito que Deus não te criou para viver. O grande pregador Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: a ansiedade não resolve os problemas de amanhã. Ela apenas tira a sua força de hoje. A ansiedade não resolve os problemas de amanhã. Ela apenas tira a sua força de hoje. Tem um cantor cristão que eu gosto muito de ouvir, inclusive se você não conhece, vai ouvir ele, chama Eli Soares, tem uma pegada maravilhosa, né, Gabi? A Gabi curte, ó. E ele lançou um CD novo, e uma das músicas que ele fez foi Viva o Hoje. Viva o Hoje. E essa música diz assim: o tempo passa depressa e a vida é muito curta para não se saber viver. Os dias são como páginas de um livro escrita pelas próprias mãos de Deus. Já pediu perdão ou perdoou? Não deva nada a não ser o amor. Ame hoje, viva hoje. E o refrão dessa canção é: viva hoje. É que o ontem já passou, o amanhã não nos pertence. O hoje é presente. O hoje é presente. Talvez a vida passa e você nem tem visto passar, porque você está vivendo sempre no futuro e deixando de viver o presente. A vida não foi feita para viver assim. É um dia de cada vez. Não tome ou não crie problemas que não existem ainda. O ser humano é especialista nisso. Trazer os problemas de 10 anos para hoje. Não é nem de amanhã. Olha só como a gente piora as coisas, gente. Jesus está falando, não pensa no amanhã, a gente está pensando daqui a 10 anos já. Nossa, daqui a 10 anos vou estar mal, né? Vou estar assim, assim, assado. Viva hoje. Esses são os remédios de Jesus contra a ansiedade. Valorize o que é mais importante, descanse na paternidade de Deus, viva o hoje. E aí, eu termino com o mesmo texto que o Amaury começou o nosso culto hoje. Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30. Venham a mim todos os que estão, o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sim, existe uma ansiedade que é fruto de um desequilíbrio químico e a torna uma doença, um transtorno, que precisa de um tratamento medicamentoso. Mas eu quero dizer para você hoje à noite que existe um anseio no seu coração que somente Jesus é capaz de curar. A Bíblia diz que se você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, Ele trará descanso para a sua alma. E se um dia você já entregou sua vida a Jesus, lembre-se disso, Ele veio te trazer descanso e alívio. Portanto, quem vive com Jesus, descansa. Eu vim trazer descanso e alívio. Meu fardo é leve. Como é que você tem vivido, discípulo de Jesus? Como é que anda o seu coração, a sua alma? Se você tem uma alma ansiosa, inquieta dentro de você, Jesus está aqui hoje à noite. E Ele quer trazer alívio para a sua alma. Os remédios, eles podem trazer um alívio físico temporário, mas Jesus, Ele traz um alívio para a alma que remédio nenhum pode trazer. Esse alívio é permanente. Esse alívio é eterno. Se você ainda não depositou sua fé em Jesus, eu quero convidar você a fazer isso hoje. E você receber de Jesus descanso para a sua alma. E mesmo que você viva num mundo rodeado de uma realidade que te chama para a ansiedade, haverá alguém dentro de você que te chama para o descanso. Haverá alguém dentro de você que vai te inclinar para o descanso. Eu cresci, vou pedir para o pessoal do louvor já chegando, eu cresci ouvindo a seguinte frase: descanso é só na eternidade. No sentido de que a gente tem que trabalhar mesmo, até na igreja, né? Na verdade, eu ouvi essa frase na igreja. Às vezes chegava cansado depois de uma semana daquelas. Trabalho, faculdade, igreja, trabalho, faculdade, igreja. Acorda às 6 da manhã, vai dormir 1h30 da manhã, aquela loucura tal. Às vezes chegava na igreja cansado. Não, cansado, descanse na eternidade, descanse no céu. Até a gente tem que trabalhar mesmo. E aquela frase nunca me descia. Nunca, sério, irmãos. Eu ouvia, mas eu ouvia assim, será que é isso mesmo? E estudando sobre Jesus, eu descobri que não. Jesus não veio para a gente continuar cansado. Jesus veio para trazer descanso. Quem vive cansado e sobrecarregado é quem serve as riquezas e mamon. Eu sirvo a um Deus que traz descanso. Eu aprendi a descansar da pior maneira, porque eu ultrapassei os limites. Mas hoje, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu descanso. E eu tenho muito prazer nisso. Porque o Jesus que eu sirvo, Ele não quer me ver sobrecarregado. Ele quer me ver aliviado. Eu trabalho e trabalho muito, viu, irmãos? Não pense que eu sou um preguiçoso com essa fala. E a grande verdade é essa. Quem tem Jesus sabe impor limites. Sabe olhar para o sistema do mundo que diz vai, faz. E diz o seguinte: eu não estou aqui para viver do jeito que o mundo vive.
Eu estou aqui para viver do jeito que Deus me criou para viver. E a maneira de viver é trabalhe e descanse. Trabalhe e descanse. Essa é a dinâmica que Deus nos criou para viver. E Jesus vem e traz um descanso também para a nossa alma e para o nosso coração. Por quê? Porque Ele é um pai e Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Vamos cantar essa canção que diz que Ele é um bom pai, que Ele sabe tudo que a gente precisa antes mesmo da gente falar. Enquanto a gente canta essa canção, eu quero que você decida no seu coração a viver dessa maneira. Deus como um pai que cuida de você. Vamos ficar de pé? Vamos louvar.